Olá, queridos, graça e a paz. Seja bem-vindo a mais um momento no nosso canal Iprons. E hoje nós estamos continuando o nosso curso de consolidação. E hoje nós estamos na nossa sexta aula. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você. E essa palavra está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 ao 31. Lembrando que o nosso tema de hoje é quebrando as cadeias para ser livre. Nesse texto de hoje, olha o que a palavra de Deus diz. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltos das prisões a todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro, trêmulo, e prostou-se diante de Paulo e Silas. Tirando para fora, disse: Senhores, o que é necessário para que me salvem? E disseram: Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Quando a gente observa esse texto, Paulo e Silas estavam pregando na cidade de Tiatira, em Macedônia, e eles foram milagrosamente salvos naquele dia, porque o Senhor veio com poder. O interessante é que quando a gente olha pelos olhos físicos, não eram aqueles homens que estavam presos. Quando na realidade olhamos pelo olhar espiritual, a gente vê que não era aqueles homens que estavam presos, mas a alma daquele carcereiro estava presa. Pois quando a gente vê aquele momento, a gente entende, nós entendemos que o Senhor fez com que tudo aquilo acontecesse com Paulo e Silas para que aquele homem viesse ser salvo. Então a principal prisão que precisava ser liberta era a alma do carcereiro. O Senhor fez tudo aquilo. Se você for acompanhar a história, a gente vê que Paulo e Silas passaram por uma situação tremenda, foram chicoteados, foram presos, porque estavam levando a palavra de Deus. E quando eles são presos ali, aquele carcereiro que estava preso espiritualmente, ele é salvo. Ele é salvo. E ele disse: o que é necessário para que eu viesse ser salvo? Ele disse: ora, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, naquele dia, as prisões espirituais daquele homem, da sua casa, da sua família, foram libertas. O primeiro tópico dessa palavra, sendo livre pela palavra de Deus. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos nós precisamos de libertação em alguma área da nossa vida, seja ela psicológica, sexual, física, familiar. Nossas atitudes é que nos levam ao pecado. E a ferramenta para que haja essa libertação é a palavra. Uma das ferramentas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, ele fala de um momento em que Jesus chega em Gadara. E nesse lugar, quando Jesus pisa nesse lugar, a Bíblia diz que os demônios que estavam naquele lugar se estremecem, vão de encontro a Jesus, se prostram aos pés de Jesus, pedindo para que Jesus não os fizesse mal. Interessante que aquele homem naquele dia é liberto, porque a palavra de Deus chegou ali. Jesus era a palavra manifesta de Deus. Jesus é a palavra manifesta de Deus. Então, quando ele pisou naquele lugar, a palavra de Deus trouxe libertação para aquela vida. Lembre-se que o texto que a gente leu agora há pouquinho, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A palavra de Deus, ela tem poder para libertar a sua vida. Hoje Jesus não está entrando em uma cidade, ele está entrando no teu coração. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Outro ponto dessa palavra, levando Jesus para dentro da nossa casa. Quando Paulo fala para aquele homem, diz: olha, se você crer, será salvo tu e a tua casa. Então o objetivo de Deus não é somente salvar a nós, mas salvar a nossa casa, transformar a nossa casa, para que haja libertação dentro da nossa família. Não aceite a sua família ser destruída pelos vícios, pela prostituição, pelo adultério, pela rebeldia, pela idolatria. Você que já aceitou Jesus como Salvador, você também é responsável por sua casa. Não é o pastor, não é o líder, não é uma autoridade, é você responsável por sua família. Deus te chamou como luz para estar na tua casa, para estar na tua família. Lembrando sempre que a libertação não é uma guerra.
nós vamos ter que guerrear, às vezes nós vamos ter que orar, nós vamos ter que pagar um preço pela nossa casa e pela nossa família. Em Marcos capítulo 3, versículo 27, diz assim: ninguém pode roubar os bens de um valente entrando em sua casa se primeiro não o amarrar o valente, então roubará a sua casa. Então, aquela pessoa que você tem orado, a sua família que você tem orado, existem espíritos malignos que têm aprisionado essas vidas. Então é necessário que você venha orar e repreender esse mal para que essas vidas venham ser libertas, essas pessoas venham ser transformadas. E isso é muito forte porque não é fácil quando você entra em guerra. Guerra é guerra, já está falando. Você vai ter que passar por algumas dificuldades. Então não fique espantado se você ter que passar por algumas dificuldades enquanto você está orando pela sua família. Mas permanecer firme. O Senhor disse: eu serei contigo. Então se Ele vai ser contigo, Ele vai ficar até o fim. O inimigo ele não vai desistir sem antes lutar. Então precisamos orar. E para isso precisamos usar também armas espirituais. E uma arma espiritual é o jejum e a oração. Olha só, Mateus 17, 21 diz assim: mas existe casta de demônio, mas estas castas de demônio não se expulsam senão pela oração e pelo jejum. Então olha, duas ferramentas, a oração e o jejum. Você sabe o que é jejum? Jejuar é você se abster de alimentos para que você venha mortificar a sua carne para estar mais sensível ao Espírito Santo, fazer com que o Espírito vivifique dentro de você. Não é que é tão forte isso, porque um dos desejos mais fortes da nossa carne é o comer. Quando você se abstém disso, você está crucificando, você está sacrificando a sua carne para que seu espírito vivifique. Então isso é muito forte, isso nos fortalece muito. Existe processo de libertação em nossas vidas que só acontece se nós começarmos a jejuar. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, as pessoas da nossa família. Então é muito necessário que você ore e jejue. Você que está jejuando agora, começando a jejuar agora, preste muita atenção, estude antes de fazer. Comece com períodos curtos, depois você vai adaptando. Se você tem problemas intestinais, tome muito cuidado, não faça se não for necessário. Então se abstenha, faça um jejum de Daniel, como diz a palavra, que ele coisas desejáveis não comeu. Então foi um jejum com propósito. Algumas coisas ele tirou para que ele viesse cuidar também do seu corpo. Então eu quero que você entenda isso, né? No início tenha muita sabedoria. Como nós falamos também, a palavra de Deus ela é uma ferramenta, ela é uma espada de dois gumes, como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ela é uma espada de dois gumes. Então, a palavra de Deus, Efésios também fala que a palavra de Deus é uma espada. Então, aprenda a usar a palavra ao seu favor, declarando, decorando versículos, declarando pela fé, porque a palavra de Deus ela tem poder. Use também o sangue do Cordeiro, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então eles usavam o sangue do Cordeiro. Não existe nada no céu nem na terra tão poderoso quanto o nome e o sangue do Cordeiro. Então use essa autoridade do nome e do sangue. Repreenda as situações. Se algo está acontecendo na sua vida, você pode dizer: o sangue de Jesus tem poder. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo. Então você pode usar o nome do Cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus, o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, para que você seja livre, para que você seja liberto. Uma orientação para você hoje: faça junto ao seu pastor, ao seu discipulador, uma oração confessando o seu pecado. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que você seja curado. Então é necessário muitas vezes que a gente confesse para que a gente venha ser liberto, para que a gente venha ser curado. Então procure alguém de confiança, um pastor, um discipulador, abra seu coração, peça que ele toque na sua cabeça, orando sobre a sua vida, sobre libertação, ok? E nós estamos finalizando agora a nossa aula, para que você decore, fica aí João 8,32, um versículo para você decorar. E a nossa palavra-chave de hoje é: Jesus me libertou, ok? Pode anotar aí para mandar para o nosso e-mail: Jesus nos libertou, ou Jesus me libertou. Que Deus abençoe você.
Até a próxima aula. Parabéns você que está chegando até aqui. Você é uma bênção, continue. Está faltando só mais uma aula e vamos chegar lá. Que Deus abençoe você. Graça e a paz.